Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo a presença de todos, agradecendo a espiritualidade amiga por estar aqui conosco também, e ao nosso Mestre Jesus e os nossos mentores espirituais. Lembrando sempre da prece e da leitura de harmonização antes do nosso estudo, para que possamos estar sempre imersos nas melhores vibrações. E vamos dar continuidade no capítulo 2 com a leitura e o estudo dos itens 6 e 7, onde vamos abordar aquela velha questão quando falamos da vida futura e da vida terrena. E aí a gente fica nesse dilema: se eu vou me preocupar com a vida futura e se esses são os valores que realmente importam, é errado eu ter conforto? Será que é errado eu cuidar da minha aparência? Será que é errado eu querer ter um bom emprego, uma boa casa, aquela determinada roupa, viajar para determinado lugar? E aí a gente já precisa tomar cuidado com essa coisa de certo e errado. O próprio Espiritismo nos convida a consultar a nossa própria consciência, pois é ali que, segundo o Livro dos Espíritos, está escrita a lei de Deus. E os itens 6 e 7, eles vão falar desse desafio, porque é de verdade um desafio conseguir esse equilíbrio de estarmos no mundo terreno, tendo que conviver com outros encarnados diferentes da gente, tem hábitos diferentes, e quando a gente vê, já estamos fazendo algo que nem queríamos. Somos absorvidos por aquele meio aos pouquinhos, sem perceber, e às vezes vamos contrariando aquilo que gostaríamos de fazer, que está conectado com os nossos verdadeiros valores. Então é um desafio diário, é por isso que vem a orientação do orai e vigiai, porque é uma coisa a cada segundo. A gente às vezes passa o dia inteiro tranquilo, mas no final do dia chega aquela situação que tira a gente do controle, e aí é o momento que a gente escorrega, faz aquilo que a gente não gostaria de fazer. Então esse equilíbrio, ele é bem delicado, e eu costumo dizer que é um aprendizado. Toda vez que lemos o Evangelho segundo o Espiritismo ou outra literatura espírita que esteja nos dizendo o que fazer e como fazer, precisamos ter o entendimento de que esse aqui é o ideal, essa é a nossa meta, mas vamos indo devagar. É por isso que existem várias encarnações. Isso não é pra gente se acomodar, daquele tipo, vou deixar para amanhã ou vou deixar para a próxima encarnação, mas é também pra gente não se pressionar e não ficar se chicoteando, achando que poderíamos fazer mais do que às vezes conseguimos fazer. E aí, de novo, cabe a você consultar a sua consciência para saber se está sendo realizado o bastante ou se poderia ser feito algo mais. É que nem a gente compara com corrida. Você começa a correr de uma vez 10 km, 15 km, primeiro você caminha. Se você estiver totalmente parado, você começa caminhando, aí anda um pouquinho mais rápido, aí começa a alternar entre uma corridinha e uma caminhada, e dali a pouco a quilometragem da corrida e a velocidade, ela vai aumentando. Mas o que acontece se você está totalmente parado e no dia seguinte resolve correr 5 quilômetros que seja? No outro dia você nem levanta da cama, né? Então, assim como a corrida, que é um bom exemplo, isso serve para qualquer aprendizado. Não podemos começar já querendo ser a melhor pessoa, aquela pessoa perfeita. Eu vou me livrar de todos os meus defeitos e de todos os meus vícios nessa encarnação. É muito provável que a gente não consiga. Quem sou eu para dizer que você aí que está me ouvindo não vai conseguir? Mas precisamos ter essa cautela, justamente para a gente não se cansar e no dia seguinte acabar desistindo. Então vamos ver o que o Evangelho traz pra gente. No item 6, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. E aqui a gente tem que lembrar que é uma continuação do item 5. Então, quando ele fala, se toda a gente pensasse dessa maneira, que maneira? O que importa é a vida futura. Nesse último trechinho aqui do item 5, que a gente viu no estudo passado, ele fala: daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então aí ele começa agora: se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas.
Foi o que eu comecei falando no início do vídeo. Lembra que no vídeo passado eu falei que não pode ter 8 e 80? A gente não pode polarizar. Por quê? Então se eu vou me preocupar com a vida futura, eu vou dar todos os meus bens. Não, você pode fazer muita coisa legal com os seus bens. Mas eu ganho muito dinheiro, eu tô me sentindo culpada por isso. Não, você pode ajudar muita gente. É tudo a forma como você usa aquilo que te foi dado. E esse item 6 e 7, ele vai explicar bem direitinho essa questão. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. E aqui vem falando que essa é uma condição intrínseca ao ser humano. Nós que estamos aqui na Terra, vamos procurar o nosso bem-estar. Inclusive as nossas maiores ambições, as nossas maiores necessidades por controle é justamente para que possamos afastar a dor, o sofrimento, justamente para afastar tudo aquilo que atrapalha o nosso conforto e a nossa qualidade de vida. Então estamos sempre buscando o nosso bem-estar e o bem-estar da nossa família. E ele diz aqui que isso é normal, é natural. E até é isso que ele vai falar agora na sequência, que vai ser responsável por muitas descobertas que fazem parte da lei do progresso. Então é na busca do bem-estar que várias coisas foram inventadas. E hoje a gente tem ar-condicionado, não é assim que muita gente fala, nossa, quando dá aquele calor aqui no Rio, o pessoal fala logo, melhor invenção foi o ar-condicionado. E quantas outras invenções não foram realizadas visando o bem-estar? Então ele vai falar isso. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Quem está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, ou quem lê aí na sua casa, quem frequenta o centro espírita, já viu que no Livro dos Espíritos fala dessa parte que são as leis naturais. E lá tem a lei de adoração, tem a lei de sociedade e vai ter, entre outras, a lei do progresso, que é essa que ele menciona aqui. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. E aí, aqui a gente vai se aproximando do ponto-chave, que é, me preocupo com a vida futura ou com a vida terrena? Vamos nos preocupar com a vida terrena de forma relativa, ou seja, vamos dar a preocupação que ela merece, porque eu já falei isso em outros vídeos também, tem muita gente que abusa do corpo, que faz um monte de loucura por aí com aquele discurso, com aquela desculpa de que eu vou morrer mesmo. E por isso muitas pessoas antecipam a hora do seu desencarne, o que é conhecido como suicídio inconsciente. Quando a gente lê O Nosso Lar, que é o livro do André Luiz, ou vê o filme, assim que ele desencarna, ele é recebido na espiritualidade com essas vozes chamando ele de suicida. E ele não entende, porque ele fala, mas eu não tirei a minha vida. Ele não acabou com a sua vida de uma forma repentina, se matando ali num determinado momento. Mas aos poucos ele foi trazendo diversos prejuízos e o Espiritismo nos alerta que várias outras formas de maus tratos ao nosso corpo e à nossa saúde também são consideradas formas de suicídio inconsciente. Então é muita coisa pra gente pensar, é muita coisa pra gente refletir e se cuidar e tentar melhorar a nossa postura. Então aproveitar a vida terrestre não se trata de viver a vida loucamente, de cometer abusos que nos tragam prejuízos, mas sim aproveitar o que recebemos da melhor forma, sempre compartilhando e sempre trazendo algum bem, sempre agregando de alguma forma e aí sim, pensando no destino que o aguarda na vida futura, como a gente tem falado já nos outros vídeos. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, nesse trecho, temos a resposta definitiva para aquela pergunta lá do início.
É errado eu ter conforto? É errado eu cuidar da minha aparência? É errado eu querer uma casa melhor? Vai da sua reflexão, vai da sua consciência. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Isso que você está buscando, qual é o objetivo? O que você tem que se perguntar, isso que você está buscando, seja um bem material, seja uma atitude, vai fazer bem para alguém? Vai fazer bem para você? Vai fazer bem para o outro? Você vai trazer alguma coisa de melhor para a comunidade, para a sua família? Você vai compartilhar? Então são essas perguntas que têm que ser feitas na hora da gente pensar em determinada atitude. O problema não está exatamente nas coisas terrenas, mas o que fazemos com ela e qual é a intenção que colocamos nessas coisas e nas nossas atitudes. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Ou seja, é uma balança. Na hora que esse valor material ele estiver maior do que esses valores da alma, é a hora de chamar a consciência e é a hora de ver se essa postura está adequada com o que a gente está lendo aqui. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. E esse trechinho ele é bem interessante porque ele traz, a espiritualidade sabe que a nossa visão é muito material. Então ele dá esses exemplos justamente com o rico e com o pobre, porque quando ele fala de um rico, pensa aí no rico agora, eu vou pensar aqui no meu rico. Essa pessoa, quando ela perde uma pequena soma, por que ele fala aqui, né, sem emoção? Essa pessoa, de repente, até, dependendo da forma como ela lida com o dinheiro, ela vai falar assim, perdi esse dinheiro, não foi legal, perdi essa quantia, preciso botar ela de novo nos meus cofres, mas tudo bem. Ou seja, sem emoção, sem drama, perdeu aquele pouco, mas assim, no final, não vai fazer diferença para ele, porque ele sabe que ele tem uma riqueza maior. E quando é o pobre, esse pobre aqui que ele está dando exemplo pra gente, né, no primeiro momento, seria um pobre mesmo, que já não tem nada, coitadinho, e de repente ele perde aquele pouquinho. Então ele fica realmente sem nada, fica desesperado. E aí por que ele fala que quem pensa na vida futura se assemelha ao rico? Porque sabe que se perder as coisas aqui da terra, existe ainda uma riqueza espiritual, ou seja, existem outros valores. Lembra que no vídeo passado a gente falou daquela visão restrita da pessoa que está na rua, só vendo aquela rua, e quem já está lá no alto do monte já está conseguindo ver, contemplar a cidade inteira? É parecido com isso aqui. Essa pessoa que tem a riqueza espiritual dentro dela, já tem um padrão evolutivo que entende essas coisas, vai conseguir passar por certas perdas sem emoção. Esse sem emoção, pessoal, não é que você não vai sentir. Eu falei disso no vídeo passado também. Mas é que você não vai fazer nenhum drama, isso não vai ser o fim do mundo, porque você entende que existem outras coisas que valem a pena. E o pobre aqui, esse pobre, né, que perdeu tudo, seria essa pessoa que é pobre também espiritualmente. Então, no momento que ela perde essas coisas materiais, que foi aquilo que ela se apegou, sejam coisas ou sejam os nossos entes queridos que desencarnam, ela vai se desesperar, realmente não vai ver mais nada, quase que praticamente, dependendo da situação, não vai mais encontrar sequer motivo para continuar vivendo. Então, essa é a diferença que faz o Espiritismo. Essa é a diferença que faz esclarecimentos relacionados à vida após a morte, relacionados à nossa vida aqui. Para que temos as coisas, de onde viemos, para onde vamos, porque assim vamos nos esclarecendo e vai tudo ficando melhor, vamos vivendo melhor. E o item 7, ele agora então vai falar do Espiritismo, que ele dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, o que a gente acabou de falar. Você vai entendendo uma coisinha ali, uma coisinha acolá, essas coisas vão se juntando e de repente o seu entendimento ele está ampliado.
Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que me lembra a visão daquela rua da cidade, se você não entendeu do que eu estou falando, volta lá no vídeo, nos vídeos passados, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo do harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E aqui a gente pode pensar num trem, né, com vários vagões, a gente pode pensar numa corrente com vários elos e pensar que essa nossa vida aqui é apenas um vagão, é apenas um elo daquela corrente que compõe toda a nossa vida, várias existências compondo uma vida inteira. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. E aí quando a gente chegar no capítulo também que vai falar muitas moradas na casa de meu pai, falaremos também desses aspectos de vários seres, seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. E aqui o que ele está falando é que através do Espiritismo conseguimos entender como que nós estamos todos ligados. Não só o núcleo familiar, que é aquele mais próximo, mas também pessoas que passam pela nossa existência. Até mesmo uma pessoa que passa no seu dia para te falar uma coisa, às vezes para te tirar de uma situação complicada, que ia oferecer algum risco à sua vida, à sua integridade. E aquela pessoa você nunca mais vai ver na sua vida, mas ela passou naquele momento. Estamos todos conectados. O Espiritismo ele vem explicando como que cada ação pode impactar, cada ação de uma pessoa pode impactar na vida do outro, a questão da ação e reação, das provas, das expiações, como todas essas pessoas estão ligadas. E aí, na sequência, quando ele fala que se a gente adota a teoria de que a alma ela só vem naquele corpo, as coisas ficam sem explicação. Então, pessoas que se encontram e têm afinidade, vêm a se casar, os filhos que nascem daquele casal, pessoas que vêm a se encontrar no trabalho, elas não são almas que nasceram só naquele corpo e depois também vão deixar de existir com a morte daquele corpo. São almas que já se encontraram em outras existências e possivelmente vão se encontrar ainda nas próximas. E através do Espiritismo, fica fácil de entender essas coisas. Por que que eu me dou tão bem com tal pessoa? Por que que eu odeio tal pessoa? Porque essa alma não veio só com esse corpo, mas porque já existem relações, como ele fala aqui, entre todos os seres e entre todos os seres de todos os mundos. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo, que é o que a gente está falando, explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. E aí o Espiritismo também explica os desencarnes que chocam muito, que são crianças, por exemplo, fatalidades, mortes que a gente fala assim, caramba, mas a pessoa tão nova, tinha a vida toda pela frente, essas costumam ser as mortes que mais nos chocam, mesmo quando a gente não tem proximidade, né? Quando não é um parente. Mas a gente fala assim, caramba, o que a gente vê no jornal? A pessoa tão nova, no auge, e morreu e desencarnou. Por quê? Porque não é só essa existência. Essa pessoa que desencarnou nesse acidente, com essa fatalidade, ela não está vivendo só esse momento. Existem várias outras coisas que estão conectadas e a gente, por não saber, por não entender muitas vezes, ainda fica indignado. O Espiritismo, ele vai explicar isso. Ele explica essa solidariedade, como ele fala aqui. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Esse finalzinho a gente também falou lá nos inícios dos nossos estudos, quando falamos de Moisés, do Cristo e depois do Espiritismo, das 3 revelações, também tá aí na playlist, é só você voltar aí nos vídeos que você vai encontrar falando sobre isso, que cada revelação
tem o seu momento. Cada verdade chega no tempo certo para poder ser compreendida. E é claro que Jesus sabia qual era o momento certo, então ele deixou para cada coisa ser revelada ao seu tempo. Eu espero que esse vídeo possa ter te trazido mais esclarecimentos e possa fazer com que você hoje termine o seu dia melhor e que todos os seus outros dias a partir de agora possam ser cada vez melhores e que você possa conseguir, assim como eu aqui também estou tentando, esse equilíbrio entre lidar com as coisas da vida terrena, pensando que o importante é a vida futura. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!